Uma preocupação começou a surgir no pessoal com essa guerra dos Estados Unidos com o Irã, né? De forma geral, essa guerra é muito positiva, ninguém gosta do regime do Irã, um regime que oprime as mulheres, que bate mulheres se não usar o hijab correto, que proíbe um monte de coisa, um regime absurdo, né? Que bom que estão combatendo esse regime lá no Irã. Mas aí a gente lembra que esse ano tem Copa do Mundo. Em junho desse ano tem a Copa do Mundo, que vai ser aqui nos Estados Unidos. Tá? Na verdade, a Copa do Mundo é no México, Estados Unidos e Canadá. Mas, na verdade, se você olhar como é que tá a coisa, é basicamente nos Estados Unidos. Tem um joguinho ou outro no México, um joguinho ou outro no Canadá. O grosso da coisa toda é aqui nos Estados Unidos, né? Olha, eu juro pra vocês, eu tentei comprar ingresso para um jogo na Copa, cara, não dá não, cara, é muito caro. O preço original dos ingressos esgotou tudo, né? Aí agora só tem na mão de cambista, caro pra caramba, eu vou deixar passar, vou comemorar em casa mesmo os jogos, né? Mas enfim, a Copa é aqui nos Estados Unidos. E o Irã tá classificado pra Copa, meu amigo. Como é que vai ser esse jogo, bicho? Imagina o Irã aqui nos Estados Unidos, aqui jogando por aqui. Né? Não sei nem se vão conseguir chegar aqui, porque vai ter o Trump vai deixar os jogadores entrarem aqui, né? Tudo bem que muitos jogadores do Irã são até jogadores que já jogam em times profissionais da Europa e coisa e tal, então não faz não tem nem tanta ligação com o regime iraniano, né? Mas no final das contas cria-se uma situação complicada. Mas mais do que isso, já houve casos de ameaça de cancelar a Copa do Mundo por causa de guerra. Eu não acredito que isso aconteça, não, tá? Porque em 2018 teve a Copa do Mundo na Rússia. E lembra, em 2014 a Rússia invadiu a Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia começou em 2014. Em 2022 foi só a parte mais incisiva dessa guerra, quando a Rússia tentou invadir o território todo da Ucrânia. Mas em 2014 a Rússia já invadiu a Ucrânia, invadiu a Crimeia, né? E houve, na época, muita fala sobre tirar a Copa do Mundo da Rússia, né? Infelizmente a FIFA não fez isso. Então eu não acho que vai fazer agora também. Mas aí o pessoal está levantando, na verdade quem levantou isso foi o Ryan, né? Que olha só, se essa Copa do Mundo não puder ser nos Estados Unidos, é capaz de acabar sendo no Brasil. Vamos entender a lógica dele aqui, porque faz algum sentido, tá? Muito embora, de novo, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu acho que a Copa vai acontecer. O máximo que pode ser que eles façam é botar os jogos do Irã para o México ou para o Canadá, para não ficar muito estranho. E o Irã provavelmente não vai passar da primeira fase mesmo, né? Enfim, vamos entender esse assunto aí, vamos entender essa lógica toda aqui, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Churrasco do Peter é muito caro, Peter me segue só para eu te bloquear também e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Copa do Mundo está ameaçada, a FIFA adota cautela em meio ao conflito do Oriente Médio. Não vão cancelar, não cancelaram a da Rússia em 2018, por que cancelariam agora dos Estados Unidos? Né? Não tem nenhuma lógica isso, né? A entidade máxima do futebol acompanha a situação envolvendo protestos no México e na guerra do Oriente Médio dos Estados Unidos. A questão dos problemas do México é mais séria, né? Vocês lembram, no início do ano teve uma grande ação do cartel Jalisco, Nueva Generación e não sei o que lá, que tomou a cidade de Guadalajara, que é uma das sedes da Copa, tá? Vai ter alguns jogos ali em Guadalajara, então é uma coisa que realmente preocupa do ponto de vista de segurança ali no México, né? Mas o principal ponto é essa briga dos Estados Unidos no Irã. Se realmente essa guerra durar as 4 semanas que o Trump está dizendo que ela vai durar e acabar realmente fazendo uma troca de regime no Irã e coisa e tal, ou seja, se não tiver nenhuma complicação em cima dessa guerra, não vai ter nada, né? O mais provável é isso daí. Vai chegar junho, já está todo mundo comemorando, o Irã com regime novo, né? Já acabou a guerra. Se for isso, realmente é beleza. O problema de guerra é que ninguém sabe como elas terminam, né? Começar sabe começar. Como é que ela vai terminar? É complicado saber como é que vai terminar uma guerra. Então, vamos supor, por hipótese, que a situação não esteja tão tranquila assim lá em junho, né? O que eles vão fazer, né? Então aqui, ó, enquanto Estados Unidos, Israel e Irã protagonizam uma guerra no Oriente Médio com impacto em vários países nessa região do planeta, nos bastidores do esporte já se discute se a Copa do Mundo de 2026 deve ser impactada ou pode ser impactada. O evento vai acontecer de 11 de junho a 19 de julho nos 3 países da América do Norte, nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas como eu falei para vocês, a maior parte é aqui nos Estados Unidos. Tá? Tem uns joguinhos no México, uns joguinhos no Canadá, a maior parte é aqui nos Estados Unidos.
A FIFA observa com cautela o conflito armado no Oriente Médio, situação envolvendo dois países classificados, os Estados Unidos e o Irã, para o Mundial é complexa. Segundo apurou Itatiaia, é improvável que a maior entidade do futebol atue para mudar países sede ou participação de seleções. Na verdade, existe sim um estatuto na FIFA que diz que países em guerra não podem sediar a Copa do Mundo, mas a verdade é que, como eu falei, na Rússia eles já eliminaram essa parada, né? A menos que seja uma coisa assim realmente catastrófica, não vão fazer isso, né? Por quê? Uma Copa do Mundo é um negócio caro pra caramba, um negócio que tem planejamento pra caramba. Os estádios aqui já estão todos prontos, tudo pronto para a Copa do Mundo. Chegar agora e falar, não, vamos fazer em outro lugar, seria um caos completo, né? Então, não acredito nessa possibilidade, né? É improvável que a maior entidade de futebol atue para mudar países sede ou participação de seleções. Pessoas ligadas à entidade negam que o Irã tenha abdicado do direito de disputar o Mundial, por exemplo. Então, o Irã vai estar na Copa do Mundo. E aqui, ó, no dia 28 de fevereiro, o presidente da Federação Iraniana de Futebol considerou como improvável a participação do Irã no Mundial. No entanto, Mehdi Taj não tomou nenhuma decisão definitiva, né? Com o que aconteceu hoje com os ataques dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar para a Copa do Mundo com esperança, mas são os dirigentes do esporte que devem decidir sobre isso, disse ele. Então, assim, em princípio, se a guerra acabar e não tiver mais nada, de repente vai ter, né? Alguns estão falando aqui, ele fala mais coisa aqui, que talvez possa acontecer de mudar a sede, ou seja, o Irã, ao invés de jogar nos Estados Unidos, né, o Irã jogaria no México, no Canadá, para não ter que vir para os Estados Unidos. A seleção iraniana está no grupo G da competição, do lado da Bélgica, Nova Zelândia e Egito, e tem jogos programados em Los Angeles, Seattle, Canadá e México. Então ela teria que jogar nos Estados Unidos, mas de repente ele passa os jogos dela para para o Canadá e para o México, de forma que ele não tenha que jogar nos Estados Unidos, né? É lá no grupo G, é lá na costa leste, na costa oeste. Então, essa é a coisa, né? Se acontecer o pior, ou seja, se realmente o Irã não puder participar, tem aqui, ó, duas seleções são cotadas para assumir no lugar do Irã a Copa do Mundo. Então, se acontecer do Irã desistir da Copa do Mundo, existe a possibilidade também de outros países serem chamados, né? Emirados Árabes e Iraque, que estão na repescagem, podem ser promovidos e dessa forma podem ser uma seleção que vai entrar no lugar do Irã na Copa do Mundo, né? Então tem essa possibilidade também. Eu acho que é isso que vai acontecer. Primeira coisa, o mais provável, não vai acontecer nada. Vai ter os jogos do jeito que está programado mesmo, até lá já mudou essa situação toda, já acabou essa guerra e coisa e tal, não vai ter problema nenhum, né? Mas se acontecer uma confusão até lá, se demorar muito tempo, pode ser que, né, o Irã seja substituído por esses outros países, ou então que mude alguns jogos dele para o Canadá e para o México, para não ter que eles jogarem nos Estados Unidos, né? Esse é o máximo que vai chegar. Não acredito em nada além disso, tá? Agora, o Ryan, ele traz a possibilidade aqui, que ele falou o seguinte, olha só, se tiverem que cancelar a Copa do Mundo nos Estados Unidos por conta dessa guerra, a previsão da FIFA é fazer no país anterior, né? Porque, teoricamente, o país anterior que teve a Copa do Mundo anterior ainda tem os estádios todos prontos, né? Então você pode fazer no mesmo lugar que você fez a última Copa do Mundo, né? Só que tem um problema, a Copa do Mundo anterior foi no Catar. E você sabe, o Catar está ali do lado do Irã, né, ali no Golfo Pérsico, está no meio da confusão, já foi bombardeado nessa guerra, já teve coisa que pegou fogo, já teve, né, um monte de confusão. Como é que vai fazer uma Copa do Mundo no Catar agora? Impossível fazer uma Copa do Mundo no Catar. Além disso, tem um outro problema, que o Catar, de maneira muito esperta, fez os estádios todos de forma temporária, porque o futebol lá, o pessoal até gosta de futebol, mas você fazer um monte de estádio para a Copa do Mundo não ia comportar no Catar. É o que o Brasil devia ter feito também em 2014, construído estádios temporários, né? Depois que terminasse a Copa do Mundo, desmontava. Hoje em dia a gente fica com um monte de estádio lá na Amazônia, no estádio Pantanal e lá em Rio Grande do Norte, estádios que simplesmente não tem público para o estádio, não tem uso para o estádio, é um custo enorme de manter sem nenhuma necessidade, né? Então, assim, deveríamos ter feito isso que o Catar fez, né? Mas aí, então tem esses outros problemas para ir para o Catar. Você não tem nem a questão da guerra perto, né? Tá no meio da guerra. Imagino que eles só tomariam essa decisão se a guerra realmente complicar. A outra coisa, assim, então beleza, não vai ser no Catar, vai ser no país anterior. O país anterior é a Rússia, que continua em guerra com a Ucrânia, e dessa vez numa guerra muito mais sanguinária, numa guerra muito mais complicada, né? Entre 2014 e 2022, a capacidade de reação da Ucrânia foi muito pequena.
Então, né, a Rússia invadiu a Ucrânia, mas não tinha muita briga. Então, assim, a Rússia conseguiu fazer a Copa do Mundo em 2018 relativamente sem problemas. Agora você sabe que todas as cidades da Rússia têm recebido ataques ucranianos, né? Moscou, até cidades longínquas na Sibéria têm recebido ataques ucranianos, e cada vez mais a Ucrânia está aumentando o alcance dos armamentos, né? Então seria bastante complicado fazer essa Copa do Mundo na Rússia agora com todos esses problemas. Além disso, a Rússia está banida da FIFA. Ela não foi banida em 2014, mas quando ela fez a invasão de larga escala da Ucrânia em 2022, aí ela foi banida da FIFA. Então a Rússia está fora de cogitação. Não pode ser na Rússia também. Então o Catar está fora, a Rússia está fora. Quem é que é o país anterior disso tudo? É o Brasil. Né? O Brasil, bem ou mal, tem os estádios. Assim, é verdade que os estádios agora estão todos já meio abandonados, esses estádios mais velhos, mas dá para fazer a Copa do Mundo nos estádios que a gente usa. Aliás, foi um dos grandes erros da Copa do Mundo de 2014, foi construir esses estádios em lugar que ninguém assiste futebol, né? Mas se você desconsiderar esses estádios que estão mais longe, né, dá para fazer uma Copa do Mundo com os outros estádios sem grandes problemas. O Brasil tem estádio pra caramba, o que não falta no Brasil é estádio de futebol, né? E, bom, é um lugar mais ou menos pacífico, né? Pelo menos por enquanto não tem nenhum impacto da guerra por aqui, né? Será, meu amigo, que vai acontecer isso? Assim, acho muito pouco provável, sinceramente, não acredito. Entendo a hipótese dele, levantou uma hipótese, está entre alguma possibilidade aí, mas seria extremamente remota, ou seja, tem que ser realmente uma guerra muito pior do que agora, ou seja, né, supondo que, sei lá, de repente comece a usar armas nucleares e coisa e tal, uma coisa que realmente a coisa piore muito, né? E, enfim, teria que ser uma coisa muito pior para isso acontecer. Não sei se vai ser o caso, eu não acho que vai ser o caso. O que eu acho que vai acontecer é os Estados Unidos martelar o Irã 4 semanas, como o Trump falou, lá pelo final de março, início de abril, o regime no Irã cair e entrar um outro regime mais democrático, e lá para junho não vai ter mais ninguém falando disso, o Irã vai participar da Copa do Mundo, até em forma de celebração da nova liderança, né, a nova direção do Irã, né? Eu acho mais provável isso. Na pior das hipóteses, se a coisa complicar muito, como eu falei, vão tirar o Irã dos grupos, vão trocar as cidades sedes ali dos Jogos do Irã para não ter complicação, ou, em último caso, o Irã não vai participar da Copa do Mundo e daí vão botar o Iraque ou os Emirados Árabes Unidos no lugar do Irã e pronto, e vai ter a Copa do Mundo do mesmo jeito. Isso aí, esses cenários é o que eu vejo como provável, né? Cancelar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, eu não acho que vai acontecer. Mas seria engraçado isso acontecer. Já pensou Copa do Mundo no Brasil esse ano ainda? Imagina quanto que o Lula não ia conseguir roubar, cara. Olha só a corrupção. Ele ia imediatamente contratar o Odebrecht para dar uma limpada nos estádios todo, ia gastar. Ih, rapaz, ia foder o Brasil todo com mais corrupção do Odebrecht. Ia ser lindo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.